Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar. Todas muito bem-vindas. Nós vamos dar início então agora à nossa reunião de mulheres. Estamos muito felizes com todas que estão aqui presentes. Sabemos que vamos ouvir grandes coisas, né, que o Senhor tem preparado para nós, que Ele possa estar preparando os nossos corações para isso. Convido você, quem quiser sempre chegar mais perto, fiquem à vontade. Então vamos dar início a essa reunião. Eu vou convidar a Rebeca, que vai nos conduzir nos louvores. Boa tarde, irmãs. Boa tarde. Vamos louvar o Senhor.
casadas. Espera um pouquinho. A gente espera as irmãs retornarem. E eu vou chamar então a Rê, que vai fazer a nossa apresentação da palestrante e a oração inicial. Boa tarde, amadas irmãs. Bom, a Priscila, a gente tem ali, né, uma longa caminhada juntas, né? Na verdade, a gente tem bastante afinidade. Tem a Lili também aí da nossa panela. E o que eu posso dizer é mais de 30 anos, né? Que a gente começou a namorar, aí casou, enfim. Mas como essa irmã cresceu, né, amadureceu o tempo que ela ficou em Manaus, a gente está muito feliz com todos eles estarem de volta, porque a gente chegou mão de obra para nos ajudar, né? E o quão dedicado eles têm sido. Então, assim, eu tenho certeza que hoje a gente só vai se encher mais da palavra do Senhor. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, muito obrigada, Pai, por esta tarde, por estarmos juntas aqui, Pai, reunidas. Obrigada por essa chuva, Pai, que cai. O Senhor sabe de todas as coisas. Obrigada pela vida da Priscila, do Lique, do Vini, da Julinha. Nós estamos tão gratos, Pai, que eles estão de volta. E neste momento eu peço em especial que o Senhor ilumine aqui, Pai, que ela possa proclamar a palavra do Senhor. E nós já te agradecemos por isso, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amar a Ele e obedecer aos mandamentos dele. Se a gente quer ser uma boa esposa,
E juntos teria uma jornada aí até quando Deus quisesse. Então Deus sabia disso. E Deus idealizou a família. Então foi Deus quem estabeleceu esse papel para a mulher. Então se nós queremos ser boas esposas, a gente precisa lembrar que em primeiro lugar a gente deve amor e obediência a Ele. A mulher ela pode até ser dedicada a cozinhar bem, limpar bem a casa, ser uma boa mãe. Mas a gente vê tantos divórcios, né? Às vezes até no nosso meio. E a gente sabe por quê. Né? Quando Deus não está em primeiro lugar, as outras coisas acabam não sendo tão importantes. E a gente sabe que Deus estabeleceu o casamento, então é importante. Quando a gente está em Deus, a gente tem uma dificuldade, a gente busca nele, né? O amor que temos a Deus, o compromisso e a fidelidade que a gente tem com Ele, né, nos faz querer superar qualquer problema que a gente tem com o nosso marido. Nos faz diariamente assumir o compromisso que a gente faz com o nosso marido. Amar os nossos maridos é querer ter uma jornada abençoada ao lado dele. E isso é uma escolha de obediência a Deus que a gente faz todos os dias. Tá? Eu posso declarar aqui para você, vou olhar para ele que eu me emociono. Não, eu tenho 22 anos que eu sou casada com ele. E não foram 22 anos maravilhosos, de jeito nenhum. Não quero desanimar quem ainda não casou, quem não está casado. Não foram. Somos diferentes, né? E as irmãs aqui sabem que no começo nós passamos muitos problemas. Mas graças a Deus que o amor a Deus superou. Porque foi o amor a Deus que fez a gente buscar ajuda para melhorar o nosso relacionamento. E a gente tem irmãos tão capacitados aqui para ajudar caso necessite. Eu lembro do Alex e da Solange, eu lembro de uma oração da Marlene que acalmou minha alma no momento que eu estava tão atribulada com o Lick. Eu lembro de conselhos da Lili, conselhos da Rita, da Raquel, do Roberto. Então, assim, se tiver algum problema, lembre-se, o compromisso é com Deus, em primeiro lugar. Antes mesmo de sermos esposas, precisamos nos lembrar que somos filhas de um Deus Altíssimo. E a Ele que a gente deve toda a fidelidade. É por Ele, né, com a escolha de obedecer, que a gente supera qualquer problema que a gente tenha no nosso casamento. Então, temos que lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Nos momentos difíceis, a esposa temente encontra forças em Deus e não é destruída pelo desespero. Porque bate, viu? Bate desespero. Bate uma coisa que você fala, e agora? Será que eu preciso passar por isso? Mas Deus está junto. E a gente lembra que Deus tudo pode, né? Na vida de quem confia nele. Tá? Vamos ver aqui uma história de uma mulher. Ela não é tão comum falada no nosso meio, mas foi uma mulher muito relevante como esposa para a gente aprender, que é a Zípora. Alguém lembra da história da Zípora? A Zípora não é tão comentada como outras mulheres, mas a Zípora foi a mulher de Moisés. E eu coloquei alguns versículos só para a gente lembrar de um momento bem crucial ali no relacionamento dela como esposa, que a gente vai falar dele. Eu vou ler aqui para vocês, está lá em Êxodo. E a história dela é falada em Êxodo 4. Mas eu separei só 3 versículos para a gente ler juntas aqui. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: "Você é para mim um marido de sangue." Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Para contextualizar aqui a história dela, Zípora então foi esposa de Moisés. E Moisés, quando ele fugiu do Egito, porque ele matou um egípcio que estava judiando de um povo, de um homem hebreu, ele no caminho lá encontrou essa mulher e se casou com ela, tiveram 2 filhos e tal. E como ele é escolhido para libertar o povo, ele teve que retornar para o Egito. E no caminho, Moisés deixou de fazer alguma coisa, né, que a gente depois até vê no versículo, que foi que Deus estava procurando matá-lo. E Deus perseguiu ele para fazer isso. Mas a Zípora, como uma mulher temente a Deus, ela teve a sensibilidade de perceber o que estava faltando no seu casamento, no seu marido, de obediência a Deus, e foi lá e fez, que foi circuncidar o seu filho. Ela foi lá, pegou a pedra, fez, ela agiu, ela percebeu. Então nós, irmãs, como mulheres que servimos ao Senhor, a gente precisa buscar essa sensibilidade no nosso casamento, no nosso relacionamento, e ver aonde falta, tanto em nós quanto nos nossos maridos, né? Para que a gente possa estar resolvendo e agindo.
sensibilidade de perceber o que faltava nele de obediência a Deus. Então ela aparece aqui como uma mulher de ação, que faz o que precisa ser feito. Em primeiro lugar, obedecer ao mandamento de Deus. Em segundo lugar, que eu coloquei aqui, que é um mandamento que a gente ouve tanto na Bíblia, né? Difícil. Que para ser uma boa esposa e ter uma jornada abençoada, a esposa precisa ser, sim, submissa ao seu marido e amá-lo. Né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Quanto às mulheres idosas, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e a serem sujeitas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse versículo é longo, eu coloquei 3 pontinhos, mas resumindo é isso, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. São tantos versículos que falam sobre submissão, né? A gente percebe que uma das primeiras ordens acerca da esposa é essa, a submissão ao marido, né? Mas como que pode uma palavra tão simples, e a gente vai ver que bonita que é, ser um palavrão para o mundo lá fora, né? O mundo lá fora quer colocar dentro de nós, mulheres cristãs, dentro do nosso coração, que isso não é bom. Mas ao contrário, isso foi criado por Deus, e Deus mandou sermos submissas, né? A esposa cristã, ela é chamada a respeitar a função do seu marido como líder de sua família. Quer dizer que a esposa submissa reconhece o cuidado e a liderança dele, mas não porque ela é inferior, mas por lealdade a Deus e confiança no que Deus criou, né? Se a gente analisar o significado dessa palavra, a gente vai entender um pouco melhor, né? Submissão, sub, de baixo, né? Debaixo da missão. Então nós somos submissas ao marido, ou seja, estamos debaixo da missão dele. Qual que é a missão do nosso marido? A palavra de Deus fala. É amar, é cuidar, é proteger como o lado mais frágil, não fraco, não é? Então, olha lá, 1 Pedro 3 fala: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, a palavra de Deus diz que a responsabilidade do marido é amar. Ele deve ser semelhante com Cristo, né, que deu a vida pela igreja. Então, o marido deve dar vida pela sua família, pela sua esposa. E nós estamos sob essa missão dele. Então, pensar nesse cuidado de Deus, quando Deus nos colocou como submissas, traz o que pra gente? Deve trazer o quê? Raiva, sentido de inferioridade, como o mundo quer dizer que nós somos. Isso tem que nos trazer paz, não é? Pensar que Deus cuidou até disso. E nosso Deus é tão perfeito, deve nos trazer um conforto. Nós somos cuidadas, somos providas, devemos descansar nessa posição que Deus nos colocou. Então a gente vê que isso não é um palavrão, isso é uma bênção de Deus, né? O respeito e a submissão significam reconhecer que existe uma estrutura ordenada por Deus na família, no qual o homem tem a tarefa, sim, de liderar, de prover, de amar incondicionalmente sua esposa, de cuidar de seus filhos como a própria vida. Quando os maridos, isso é fato, né? Quando os maridos amam as esposas, como foi ordenado por Deus, é fácil para a gente ser submissa a Ele, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não todos os maridos entendem isso, né? Mas, independente, vamos assumir esse compromisso de obediência ao marido como uma obediência a Deus, né? A gente vai ver aqui um exemplo de uma mulher que já é bem conhecida, essa mulher, que era muito submissa ao marido, mesmo o marido não cumprindo o papel dele, não cumprindo a missão dele de amar, de proteger e de ser responsável por ela, que é a história de Abigail. Abigail é falada lá em 1 Samuel. Eu coloquei só alguns versículos aqui, mas depois, se vocês tiverem mais tempo, leiam a passagem inteira, que a gente vê que é uma história maravilhosa, e a gente vê tanto poder de Deus na vida daquela mulher, que no final ela tem até um desfecho bonito, né? De
providência mesmo de Deus na vida dela. Eu vou ler esses versículos aqui para a gente contextualizar. Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoado pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. A história dela é muito linda. Esse ponto aqui mostra quando ela vai ao encontro de Davi, depois que Davi declarou que ia matar o seu marido e todos os homens ali que trabalhavam para o seu marido, né? Eles negaram alimento para Davi já ser um rei. Eles negaram ajudar Davi e toda a sua tropa lá, né? E Davi ficou muito irado. Davi realmente prometeu que ia matar todos os homens. Mas ela, essa mulher, em submissão, foi lá, preparou toda a comida, né? Tudo que ela precisava, o pessoal lá de Davi, e foi com humildade até Davi e pediu para Davi livrá-la, né? Essa história de Abigail ensina sobre a importância de sermos sábias, humildes e corajosas, e de confiar em Deus, se submeter ao esposo, mesmo ele não merecendo, porque Nabal não merecia nem um pouco, né? Ele era um homem ruim, a Bíblia fala claramente isso, né? Ela esperou a hora certa para tratar de assuntos importantes, né? Ela se apresentou a Davi com o coração humilde, pedindo perdão pelos erros do seu marido. E ela não tentou minimizar a gravidade da situação e nem colocou mais lenha na fogueira. Quando eu escrevi isso para falar para vocês, eu lembrei de que quantas vezes eu ia reclamar do livro com a minha mãe e falava, mas eu falava mais ainda, sabe? Colocava mais lenha na fogueira, mas como que pode? Como faltava sabedoria em mim, né? E a gente faz muito isso, então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser como ela, não colocar mais lenha na fogueira, e sim ter a humildade de até mesmo se pôr no lugar do marido, até no erro, né? Assumir o erro dele, né? Ela enfrentou essa situação com bravura e determinação, evitando um desastre para sua casa, para os homens lá, né? Para todo mundo que morava lá com eles. Se mostrou uma verdadeira submissa, mesmo não tendo o amor e o cuidado do seu marido. Então ela preferiu esperar no Senhor, e conforme a história fala, ela teve, né? Deus mudou a história dela. Ela não se deixou amargurar pelas adversidades, mas suportou com resignação. Ela teve a submissão a Deus em primeiro lugar. E quando os nossos esposos não submetem inteiramente à vontade divina, a gente deve agir sabiamente de acordo com os preceitos de Deus. Nem sempre é fácil ser esposa de um homem perfeito. Mesmo os nossos maridos sendo cristãos, né, quem tem, não é fácil, eles erram, como nós erramos, né? Muitas vezes, ter um marido fora da igreja, isso gera conflitos, deve gerar, eu imagino. Mas busquem a Deus, para auxílio, se sujeitem com humildade e sabedoria, sendo uma mulher amável, respeitosa, a fim de viver uma promessa de Deus, quando Ele fala lá em 1 Pedro 3:2, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento da sua mulher, observando uma conduta honesta e respeitosa de vocês. Amém? Que assim seja, né? O terceiro ponto que eu coloquei aqui, primeiro, ser temente a Deus, obedecer os mandamentos dele. Segundo, amar o marido e ser submissa a ele, independente dele ser ou não o servo do Senhor. E em terceiro, para ser uma boa esposa e ter uma jornada abençoada ao lado do marido, nós precisamos procurar ser parceira dele, companheira, uma verdadeira auxiliadora, idônea para ele. Lá em Gênesis 2:18, que a gente leu no começo, né? O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja semelhante. A gente vê que essa é a primeira vez que a gente ouve Deus na Bíblia falar que algo não estava bom. E não estava bom Adão estar sozinho. Por isso que Deus criou
cativo, de coração e mãos abertas para Ele. Nós precisamos tudo isso, mas com sabedoria e com virtudes. Apesar de que todas nós somos chamadas como igreja a sermos auxiliadoras uns dos outros, mas essa função é claramente dita para a mulher, né? Durante o seu relacionamento com o seu marido, né? E, irmãs, aonde fala na Bíblia sobre a mulher virtuosa? Acho que todo mundo aqui sabe, né? Alguns até de cor e salteada. Rebeca, onde fala a palavra da mulher virtuosa? Pode pegar a cola, Catarina. Provérbios 31 é uma lista lá difícil. Que a gente fala, poxa vida, né? Como é que pode ser tão perfeito assim? Mas é uma lista maravilhosa e a gente vai ter uma perspectiva diferente hoje. Me fala aqui quem é mãe ou futura mãe que já ora para que seus filhos tenham bons relacionamentos, bons casamentos. Seus filhos, né, sua filha. Eu oro todo dia, Senhor, abençoe uma mulher para o meu filho, meu marido, volta firme para ajuda. A gente ora, né? A gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Isso é bom, né? A gente quer, Deus fala isso, né? Mas sempre quer o melhor para os seus filhos. Qual filho que pede qual caminho da pedra, né? E a gente vai estar vendo hoje que essa história, essa mulher de Provérbios 31 é um conselho de uma mãe dita para o seu filho. Vocês sabiam disso? A mulher virtuosa, quem quiser, abre comigo lá, Provérbios 31, eu não projetei ele, mas eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que eu acho que é uma linguagem um pouco mais fácil para a gente estar entendendo ele. Foi o conselho de uma mãe para o seu filho. Eu vou ler, tá bom? Conselhos para o rei. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel. Os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo e para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Aqui a mãe está dando conselho para eles de como ser um homem rei, né? Proteger aqueles que necessitam. Agora ela entra na parte que a gente costuma, em oração, pedir para os nossos filhos. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como faz os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e dar ordem às empregadas. Examine e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Esforçada, forte e trabalhadora ela é. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia e lhe diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Ai, que lindo! A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada. Dê a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Nossa, essa lista aqui. Mulheres pequenas, Rebequinha e meninas, por favor, procurem ser assim para o Vinícius no futuro, né? Ó, é o que eu desejo, né? Que nós, como
portar, né, perante outros homens. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e linho. É uma mulher que tem tempo para fofoca? Uma mulher que tem tempo para ficar falando mal de irmão? Não, porque ela se ocupa, porque realmente tem muita coisa para se fazer de casa, né? De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadoria. Uma mulher econômica, não compra do ladinho porque é mais fácil. Ela sabe onde gastar o dinheiro dela, né? Se levanta de madrugada para preparar comida para a família. É uma mulher que não é preguiçosa, né? Examine e compre uma propriedade com o dinheiro que ganhou, faz dela uma plantação de uvas. Uma mulher que pensa onde gastar. A gente, como mulher, né, a gente tem aquela forma de gastar desenfreada, né? Mas essa mulher virtuosa, né, a gente deve procurar isso, né? Pensar bem antes de gastar à toa, é necessário ou é só uma vontade, né? Conhece o valor de tudo que faz, trabalha até tarde da noite. É uma mulher que sabe o seu valor, ela conhece o seu valor. E a gente sabe que quando a gente se valoriza, é fato que o próximo, né, o que está do nosso lado, acaba nos valorizando também. Ajuda os pobres, os necessitados. É uma mulher que tem um coração generoso. Quando faz frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. É uma mulher que é prestativa, né? Às vezes a gente vê filhos tão bagunçados, às vezes os meus vêm assim. E a mulher toda bonitona. Oh, como é que pode, né? Tem que pensar nos filhos, né? É prestativa com os da sua casa. O seu marido é estimado por todos, ele é um dos principais cidadãos do lar. É uma mulher cuja conduta não envergonha o seu marido, principalmente fora do ambiente cristão, né? Uma mulher que a vizinhança, né, fala, poxa, aquela senhora, aquele marido, né? Ele é elogiado por isso, pela conduta da mulher, né? Ela nunca se preocupa, ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Eu pensei aqui que pode ser amor e gratidão e não reclamações quando a gente tem tarefas no lar, né? Preciso muito melhorar nisso, né? Às vezes eu estou lá fazendo e estou reclamando. Mas a mulher virtuosa, ela procura ser grata, né? Ela não tem a preguiça, ela cuida, né? Com amor. E essa mulher aqui, quando ela falou para o seu filho, ela até orienta o seu filho, dê graças, dê a ela elogio que ela merece, né? Porque realmente ela é mais valiosa do que pedras preciosas. Então é maravilhoso a gente ver esses conselhos que uma mulher deu para o seu filho sobre o tipo de mulher buscar, como sua esposa, né? Então, irmãs, caso alguma dessas virtudes que a gente lê, que a gente tanto conhece, que a gente deve martelar sempre na nossa vida como esposas, como futuras mães, né? Ou como mães já, como vós, como no caso de algumas aqui, a gente deve procurar orar, caso haja alguma deficiência, né? Orar e pedir para Deus. Ser completa, essa mulher completa, escrita, né? Ser confiável, né? Tomar cuidado, agir sempre com honestidade, com pureza, com sabedoria, estando o marido perto ou não, tomar cuidado com a infidelidade. Queria compartilhar quando nós oramos, né, pelos nossos filhos. A gente sempre pede, né, um bom marido, uma boa esposa, mas eu vi uma vez de uma irmã e fez bastante sentido que nós também devemos orar para que nossos filhos sejam bons maridos e boas esposas, né? Então isso me marcou bastante, porque a gente sempre pede, né, por quem está vindo, mas que eles também, né, possam fazer a diferença. Obrigada, Deus abençoe. E a mãe, ela até fala, né? Elogia, que ela merece, né? Porque sabe o difícil que é ser, né? Então nós merecemos esse elogio, cada vez mais que a gente procura ser. Isso que você colocou realmente é muito importante. Então vamos também ensinar os nossos filhos, filhas a serem assim, para os maridos dela, né? Para as esposas deles. Alguém mais? Acho que precisa, não? Acho que eu li e ouvi texto pelo menos umas 3 vezes, fiquei aborrecida. Eu falava, como? Isso é impossível. Meninas, não se preocupe, você não tem que fazer tudo isso. Se a gente for olhar da perspectiva, eu tenho que fazer tudo isso, é pesado demais. Mas se você olhar da outra perspectiva, eu posso. Então você
você tem que ser uma comerciante, você pode. Você, por exemplo, você vai vender, vai negociar, pode. Você vai fazer negócio, vai comprar, pode. É isso, nós podemos fazer tudo isso. Hoje eu amo essa passagem, mas antigamente eu odiava. Mas é uma coisa libertadora, depende do ponto de vista. É muito bom. Da mesma forma, quanto à submissão ao marido. Deus tirou um peso grande. Imagina se a gente tivesse que falar com o marido, você vai, né, dirige o nosso lar, vamos né, convidá-lo a ser temente, obediente a Deus, né? Esse é o papel do marido, ele tem que cuidar de nós, da nossa vida espiritual. Então, Deus foi maravilhoso conosco, manda o marido nos amar. A melhor coisa que existe é você ter um marido que te ama. Então, é doce ser submissa quando você tem um marido, principalmente temente a Deus que te ama. Então, assim, tudo é uma questão da perspectiva que a gente está mudando. Obrigada, Cris, foi muito bom. Eu vejo também que a submissão, ela flui. Quando você obedece a Deus, você está na presença de Deus, ela flui naturalmente a submissão. Isso acaba sendo natural, né? Isso. Primeiro, como eu gosto de morder pessoas fofas, eu morderia, certo? Você é muito fofo. Né? Ontem era a menininha que ficava ali, cabeluda, linda, maravilhosa, fofinha. E hoje é uma mulher do Senhor, preparada para a guerra. Né? Então, assim, muita gratidão mesmo. Eu precisava ouvir o que eu ouvi hoje. Mas eu queria compartilhar com vocês que 2 anos atrás eu fui convidada para um almoço por um filho meu. E eu fui. Chegou na mesa, ele sentou de frente e falou: mãe, eu quero te dizer algumas coisas. E eu estava tão cansada. Quem conhece a minha rotina, muito cansada. E aquele dia eu acordei e falei: gente, eu trabalho desde os 14 anos. Já fundei umas 5 empresas. Já trabalhei em multinacional, em escola, já fiz tanta coisa na minha vida. Não quero mais trabalhar. Também não vou mais cozinhar para filho. Vou começar a comprar marmitas. Também não vou limpar, eu estava nesse nível. Aí esse filho me chamou para almoçar. Eu falei: tá vendo? Agora eu começo a colher frutos. Vai pagar o almoço aqui, né? Eu estava super animada. E ele sentou e falou: você e o pai são os melhores pais que alguém poderia ter. E às vezes eu tenho a impressão que eu peguei isso, tirei essa oportunidade de algum colega meu. Ai, gente, ali eu já comecei a chorar. Falei: o que ele aprontou? O que ele aprontou? Aí ele começou a falar: mãe, eu amo tanto você. Eu te acho sábia, eu te acho inteligente. Ele começou a falar tanta coisa de Deus. Só porque a mãe tem 3 anos. E ele começou a falar. Ele falou: e o pai é a pessoa certa para mim. O pai é participativo, o pai me fazia isso. E o almoço foi para falar dessa gratidão. E depois dele vieram os outros filhos, cada um no seu tempo. E eu nunca compartilhei um com o outro, né? Que eu falo que quando 3 não estão, eu falo que esse é o meu preferido, que está na casa comigo. E aí eles sabem dessa brincadeira que eu faço. Então eu queria compartilhar que chega o dia que eles vão falar para nós: você é a melhor coisa que podia estar acontecendo na minha vida. Você é a mãe que eu precisava, o seu pai que precisava. E eu colhi. Então, assim, eu desejo que vocês ouçam, que sejam convidados para o almoço. Não paguei o almoço, não paguei, mas foi uma gratidão. Cheguei em casa, dobrei os joelhos e voltei a cozinhar, lavar, limpar a casa, me socorrer o outro. Vamos lá. Obrigada, viu? Falar para você, te amo, viu? Estou tão orgulhosa, tão feliz de você estar aqui hoje, nos trazendo essa mensagem maravilhosa, porque tudo isso que você falou é maravilhoso, né? E a mulher virtuosa, ela é virtuosa, e é sério isso, né?
Mas eu queria falar um pouquinho sobre o contexto da Zípora. Eu gosto muito dessa mulher. A gente analisando o texto, lá no contexto, tudo que aconteceu com Moisés, ele estava focado na missão que Deus confiou para ele. Então ele meio que negligenciou, né, o fato de ter que fazer a circuncisão no seu filho. E a Zípora, né, como uma grande auxiliadora, já sacou isso, pegou e resolveu tudo, né? Como é importante ser uma auxiliadora para o seu marido, porque às vezes ele está vendo só lá, né, aquele na frente, não consegue ver ao redor. E o que eu queria dizer com isso, né? É que às vezes nós acabamos sendo, às vezes, né, mulheres pedras de tropeço do seu marido, quando eles têm alguma reunião da igreja ou precisa tratar algum assunto, né? E aí às vezes a gente acaba falando, mas de novo, mas essa semana de novo, né? E a gente acaba agindo dessa forma. Então nós não podemos, a gente tem que auxiliar, porque o que seria melhor, né? O marido, ele está indo numa reunião da igreja, falando com os irmãos, tratando de assuntos, né, espirituais, do que sentado numa poltrona do sofá, vendo TV, vendo coisas que não vai acrescentar nada na vida do casal, né, ou da família. Então às vezes eu queria trazer mais para esse lado. Então às vezes a gente tem que ser além de virtuosa, tudo isso que você falou, a gente pensar um pouquinho nisso também e ajudar o nosso marido, né? Auxiliá-lo e às vezes ficar um pouquinho mais com a boquinha fechadinha, né? E louvar e agradecer ao Senhor por colocar esse homem em nosso caminho, né? Um homem que vai tratar sobre o serviço de Deus. Bom, obrigada. Mas tem vários exemplos, né, que eu poderia, até a Aline, quando pedi para fazer, ela deu lá umas mulheres. Tem a Priscila Iarte, lá na companheira do seu marido. Tem vários exemplos de mulheres que a gente poderia ter citado. Como eu falei, o tempo era. Eu tive que reduzir de 9 páginas para todos, né? Tinha 15, ia passar de 1 hora. Mas assim, vamos procurar, né? Como a Rita falou, vai chegar um momento em que a gente vai ter essa recompensa de alguma forma, né? As mulheres que não têm seus esposos, né, Tereza, vai chegar um momento que a gente vai ter a nossa... Deus vai nos honrar como boas esposas para os nossos maridos. Alguém quer falar mais uma coisa? Não? Vou passar para o resto da dinâmica, que eu estou curiosa para saber. Obrigada. E a gente queria só entregar uma lembrancinha. Deus continue te abençoando. Vamos descobrir o mistério agora, né? Vamos desvendar a dinâmica, né? Então vamos lá. Não foi dada nenhuma dica para vocês, foi pedido apenas para vocês irem lá para o fundo, onde estavam separados os materiais, e para que vocês lessem as regras, certo? Então eu vou ler aqui as regras. Então, o grupo tem 10 bolinhas de papel. Cada bolinha deve ser arremessada por apenas uma pessoa, sempre no mesmo local. Antes de ser arremessada, cada bolinha deve passar pelas mãos de todas as mulheres do grupo pelo menos uma vez. A pessoa responsável por arremessar deve permanecer fixa em sua posição durante toda a atividade. As demais participantes podem se movimentar livremente pelo espaço. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês foram lá para o fundo, pegaram as bolinhas e leram as regras. E aí, em um determinado momento, eu falei que tinha uma marcação no banco. O que vocês fizeram? Certo? Eu acho que foi unânime isso, né? Não só isso, mas a pessoa responsável por arremessar, a gente ficou observando, tá? Então, a pessoa responsável por arremessar a bolinha ficou onde? E onde está escrito isso na regra?
pessoa que vai arremessar tinha que estar na marcação, ela tinha que ter um lugar fixo. Mas a regra não dizia que aquela marcação não era para todos. Sim, mas não está falando isso. O que a gente esperava? Pela interpretação das regras, o objetivo, e essa era a brincadeira, tá, gente? A brincadeira não era arremessar as bolinhas. A gente estava menos preocupado com isso. A brincadeira era como vocês iriam interpretar as regras. Por quê? Porque através dessas regras, qual seria a estratégia mais fácil de arremessar as bolinhas? Uma passava para outra. Uma do lado da outra, enfia. A pessoa que vai ser responsável por arremessar pode ser a pessoa que está do lado de vocês. Tem que também arremessar, a gente interpreta que é jogar. Sim. Agora, Mas não depois vai que ser você está isso. falando isso, a gente sabe que eu poderia pegar. Exato. Mas e a palavra arremessar? Mas é isso que a gente quis demonstrar. Arremessar impõe uma certa distância. Então, mas foi isso que a gente quis demonstrar, porque a folhinha com as regras simboliza a Bíblia. Porque tudo que a gente precisa está na Bíblia, é o manual. Assim como a folhinha era o manual. Fica aberto dentro das regras você interpretar do seu jeito. Não é só porque um casal é de um jeito que o outro casal vai ser desse mesmo jeito. É a sua interpretação. Você pode pensar fora da caixinha dentro das regras. Entendeu? É a sua interpretação. Quando eu esperei, vocês estavam do lado do cesto, para falar da marca, eu estava fazendo o papel da sociedade, do mundo, falando para vocês assim, mas as esposas têm que sair com as amigas, têm que se arrumar, têm que... Mas não fala que você tem que fazer isso e negligenciar a sua casa, não fala que você tem que fazer isso e deixar de observar os mandamentos do Senhor, percebe? A marca estava ali, você pode usar ou pode não usar, ou pode usar, iniciar a fila na marca e vai até vocês podiam usar de várias maneiras. Mas a brincadeira era essa. A brincadeira era fazer vocês se virarem com as regras que não eram limitantes, né? Elas não eram limitantes. A gente só queria que vocês observassem isso. O que tinha que ser observado? Eram 10 bolinhas, a pessoa fixa para arremessar no cesto e a bolinha tinha que passar nas mãos de todas as participantes do grupo. Isso era fixo. O resto não era. Mas a gente impõe coisas que a gente aprendeu observando nossos pais, nossos avós, nossos colegas de trabalho, e a gente acaba modificando as regras dentro da nossa casa. Então esse era mais um alerta para a nossa brincadeira. Tá? Então espero que vocês tenham gostado e fica o alerta para a gente fazer, né, aplicar as coisas que a gente aprendeu aqui com a Priscila, né, e focar na regra, que é o que está na Bíblia. Tá bom? Que fique claro que a marcação não estava planejada. A Rua que chegou e falou, olha, tem uma marcação. Nem eu sabia dessa marcação quando eu falei da brincadeira. Foi pra confundir, nem eu sabia da marcação. Ela me falou depois, então não é comigo. Obrigada, irmãs, pela presença de cada uma de vocês aqui. Com certeza vocês escolheram a melhor parte. E Deus se agrada muito disso. Obrigada. Agora nós vamos fazer uma oração pelo alimento. E a foto sempre. A foto Depois da oração. Isso. É verdade. Querido Deus, amado Pai, graças lhe damos, Senhor, por mais esse dia de vida. Graças lhe damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ensina sempre dentro de sua palavra como sermos, Senhor, mulheres, Pai, esposas idôneas, Senhor. Obrigado, Pai, pela mensagem que a Priscila nos trouxe, Pai. Abençoe a vida dela, abençoe, Deus, a família dela, Senhor. E que nós aqui, Senhor, como esposa, Senhor, possamos sempre estar submissa, Pai, mas submissa primeiro ao Senhor, Pai, porque sabemos que depois tudo se torna mais fácil, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, gratidão sempre, Pai. E nesse momento também eu quero agradecer pelo alimento que o Senhor coloca sempre em nossa mesa e que o Senhor não deixa nos faltar. Obrigado, Senhor, e abençoe esse alimento que nós vamos ter logo mais. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti,
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer